Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este encontro de Direito Econômico. O assunto deste encontro é simples, você já o conhece, nós vamos apenas trazer à tona aqui alguns conceitos de volta aqui para que nós possamos relembrá-los e aplicar aqui neste cenário do direito econômico. O tema desta aula é agências reguladoras. O que são as agências reguladoras? Que papel elas possuem? Quais são as suas características? Como são constituídas? São estes apenas alguns dos pontos que abordaremos de maneira geral no encontro desta noite. Portanto, acompanhe a aula, participe dela na medida do possível para que nós possamos derivar o maior proveito. Ao final desta aula, você que é aluno do presencial, o meu aluno presencial, a minha aluna do presencial, volta ali para a sala, eu preciso falar com você logo após este conteúdo aqui ser explanado junto com vocês, tá certo? Como eu havia dito, eis aí o tema do encontro desta aula, agências reguladoras. São as agências reguladoras, para que servem, como funcionam. Vamos juntos fazer uma análise sobre isso? Então, vá me acompanhando. Usaremos este material de apoio, como sempre temos feito, para facilitar aqui a nossa compreensão da aula. Vez ou outra, a gente vai se vendo aqui durante esta aula. Abrimos, portanto, este encontro perguntando o que é agência reguladora. Bom, antes de falarmos efetivamente sobre isso, como eu havia dito, nós vamos fazer aqui algumas lembranças, trazer algumas lembranças aqui para vocês. Quais são essas lembranças? Você deve se lembrar que a atividade econômica neste cenário aqui, neste palco, é dos particulares. Lembra-se disso? E aqui estão presentes os agentes econômicos, que são personagens que, em termos bem simples, acabam por movimentar a economia. Então a oferta, a procura acontece aqui neste cenário. Aqui nós temos personagens importantes que nós chamamos de agentes, dentre eles as famílias, as empresas, o governo, dentre outros que nós também já estudamos. Se é assim, se este cenário onde a riqueza é feita, por assim dizer, é dos particulares, a conclusão que nós chegamos, e a Constituição Federal apoia isso, na verdade, ela delineia estes mecanismos, é que a intervenção do Estado é mínima neste cenário. Se você de fato analisar o artigo 170, inciso 2º, aliás, o artigo 170, parágrafo único, é isso que eu quis dizer, né? O inciso 2º trata de um princípio. Na verdade, eu quero que você relembre do parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal. Lá você percebe que a atividade é livre, a atividade econômica é livre, independentemente de autorização dos órgãos do poder público. É o que está lá no texto constitucional. Esta liberdade, portanto, é bem expressa na Constituição, o que nos faz entender que, de fato, a intervenção estatal neste cenário deve ser mesmo mínima. Mas ela existe, ela acontece. Nós também já estudamos sobre isso e, dentre estes eventos que autorizam a aparição, digamos assim, do Estado no domínio econômico, nós realmente lembramos que quando é necessário, quando há distorções, nós aferimos, nós verificamos a presença do Estado aí neste cenário. O que mais você precisa lembrar? O que é importante lembrar? Que também é reconhecido um sistema econômico capitalista. A Constituição reconhece isso também. Embora ela não diga isso com as palavras claras e precisas, você consegue compreender isso do estudo dela. E um sistema econômico capitalista, ele visa o lucro. E também há, neste sistema, acúmulo das riquezas nas mãos de algumas pessoas. Uns juntam, por assim dizer, né? Agregam, acumulam mais riquezas do que outros neste cenário de um sistema econômico capitalista. Também está baseado na propriedade privada dos meios de produção. E aí a gente encontra inclusive princípio específico para isso lá no artigo 170, você também lembra disso, da Constituição Federal, lá falando da propriedade privada, e nós já estudamos que esta propriedade privada é eminentemente a empresa. Lembrou-se? Ótimo.
E num cenário desta natureza, em que se visa o lucro, que se produz, que se faz riqueza, é óbvio que há uma tendência de surgir distorções neste cenário. A ideia de se manter o sistema capitalista em funcionamento é o seu autofuncionamento, a sua autorregulação. Né? As suas variáveis de funcionamento vão se autorregulando, mas vez ou outra acontecem distorções, essas variáveis começam a se distorcer no cenário. Por exemplo, o abuso do poder econômico aparece num cenário vez ou outra, a supressão da concorrência. Essas distorções precisam ser corrigidas. Então, é preciso inserir uma variável de controle. Lembra que nós falamos disso nos encontros anteriores? Esta variável de controle acaba sendo aí a aparição, a presença do Estado para voltar para os trilhos esta eventual distorção que pode aparecer e que aparece, sempre aparece no cenário capitalista. Por isso, vem aí, conforme o nosso material de apoio lhe apresenta, em caso de distorções, ocorre a presença do Estado, o que acaba impondo esta correção. Quem faz essa correção? Sim, é obrigação do Estado fazer esta correção. Esta correção acontece quando, repita-se, falha a autorregulação do sistema capitalista. Oferta, procura, essa coisa toda vai falhando, começa a ter falhas, distorções, e aí eu preciso de uma variável de correção, e essa correção é feita pelo próprio poder público. Né? Essa também é uma de suas missões. Para cumprir esta missão, você encontra, dentre diversas outras disposições, a central no artigo 170 da Constituição Federal, que traz ali pilares, objetivos da ordem econômica, não é? E também aqueles princípios que acabam dando este apoio, pois eles norteiam a missão que a ordem econômica possui. Dentre estes princípios, você lembra bem, existe um que é o defesa do consumidor. Você se lembra bem que o consumidor ele está numa situação de hipossuficiência econômica, não é? Inclusive, nós encontramos previsões legais até mesmo para o campo processual, que em reconhecimento à fragilidade, por assim dizer, do consumidor em relação ao fornecedor. Isso está lá no Código de Defesa do Consumidor, que prevê, por exemplo, a chamada inversão do ônus da prova, escapando, então, neste aspecto, da regra geral da prova, o que versa sobre o ônus da prova, aquela regra geral que diz: aquele que alega o fato precisa prová-lo, deve prová-lo. É só um exemplo de que há o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor. E, de fato, o inciso 5º do artigo 170 é um princípio: defesa do consumidor. Isso já encontra regulamentação no Código de Defesa do Consumidor, você já conhece isso, mas ilustra para nós a importância destes princípios e se destaca este princípio aí. Mas para que nós estamos dando destaque para o princípio de defesa do consumidor? Porque tem tudo a ver com as agências reguladoras, que é o tema do nosso encontro de hoje. Tem tudo a ver, e nós, neste encontro, vamos relembrar sobre isso, porque sei que você já conheceu este assunto aí no seu curso de Direito. Tá certo? Me acompanhe para que nós cheguemos lá. Você também tem que lembrar, ainda estamos no contexto de lembretes, não é? Você ainda tem que lembrar que o exercício do capitalismo, deixa eu falar desse jeito, né? Você entendeu o que eu quero dizer, o exercício do capitalismo gera poder econômico. E uma pergunta que sempre ocorre por aí, cai em provas de concurso, cai em provas da graduação, sempre aparecerá, é se o poder econômico é coibido, é vedado pela Constituição Federal. E nós aprendemos que o poder econômico, pura e simplesmente, não é vedado. Se o poder econômico, que é aquele crescimento de um personagem econômico, de um agente econômico, geralmente uma empresa, não é? Se ele decorre
de sua eficiência, de sua maior eficiência em relação aos seus concorrentes, numa disputa, vamos chamar de justa, de correta, de precisa. Então, este poder econômico não tem nada de anormal, ele decorre da eficiência deste agente econômico, deste personagem econômico, na sua missão de fazer riqueza no cenário capitalista. Ele acumulou muito, por isso ele tem poder econômico. Então, chegamos àquela conclusão. O poder econômico sozinho, ele por si só, olhado pura e simplesmente, não pode ser taxado como errado. Ele não é vedado sequer pela Constituição Federal. Qual é a proibição que acontece mesmo? A proibição é aquela constitucional. E qual é essa proibição constitucional? É o abuso do poder econômico. E isso é vedado pela Constituição Federal. E também não posso atingir poder econômico praticando distorções no cenário econômico. Também não posso. Eu preciso atuar no cenário econômico com as regras justas, com as regras que são traçadas para ele, como qualquer outro. O que vai definir são as oportunidades e a eficiência deste personagem econômico neste cenário todo aí. Então, a proibição é de se abusar do poder econômico. Tá certo? Então, tudo bem. Até aí você já lembrou também destes detalhes. Você também sabe que existem muitas atividades que podem ser exercidas no cenário. Muitas. Das mais simples às mais complexas. Todas produzem riqueza. Em maior ou menor escala, sempre haverá a produção de riquezas quando este cenário está em movimento à frente. É claro, não é? Mas algumas atividades possuem características ímpares. Possuem algumas características distintas de outras. A primeira que nós vamos destacar é aquela relacionada a digamos, rendimento. Quão rentáveis são? Algumas atividades são muito rentáveis. E também, uma outra característica ímpar é, além desta alta rentabilidade, é o tipo de serviço e produtos que esta atividade ou estas atividades acabam entregando para as pessoas, para o social, de um modo geral assim. Por exemplo, podemos dizer que o interesse público explica isso. Algumas atividades, além de muito rentáveis, são eminentemente de interesse público. É isto que eu quero destacar com vocês. Vamos citar aqui um primeiro exemplo de uma atividade que é rentável e que também é de interesse público. Vê se você concorda. Telecomunicações é um exemplo. Você consegue imaginar o mundo hoje sem as telecomunicações? Telecomunicações vêm, evidentemente, de telefonia, mas hoje agregam outras coisas, outros serviços, que vão desde a transmissão tradicional da voz, como a transmissão de imagem, de dados, e assim por diante. Ou seja, telecomunicações simplesmente movimenta as informações pelo mundo, podemos dizer, guardadas as proporções, em tempo real. Nós até descartamos o tempo de trajeto, por assim dizer, das informações. Se eu enviar para você, por exemplo, agora um e-mail, e você vai, chegou. A gente até acaba descartando esse tempo que demorou para ele sair daqui e chegar aí no seu destino, né? No destino deste e-mail, que é você. Percebe? É um exemplo, então, de atividade altamente econômica e também rentável, né? Portanto, rentável, mas de interesse eminentemente público. Mais uma, veja se concorda. Energia elétrica. Consegue imaginar alguma coisa hoje funcionando, principalmente neste cenário que nós estamos experimentando aqui neste momento, não é? de calamidade pública, sem a energia elétrica? Consegue pensar que consequência teria?
Consegue imaginar o mundo, por exemplo, o mundo todo sem energia elétrica por um mês? Pesquisa para você ver o que viraria isso. Tá certo? Então, serviço é rentável e de interesse público. Mais um. Vamos citar só esses três. Serviços de planos de saúde, rentável e de interesse público, sem dúvida nenhuma. Percebe? Então estão estas atividades. Estas atividades são ímpares. Será que merecem um olhar um pouco diferente do poder público? Você acha? O que você pensa a respeito disso? Será que faz sentido o poder público olhar com mais cuidado para estas atividades aí? Traçar algumas regras específicas para elas? O que você pensa? Com certeza você respondeu que sim, até porque acaba ressoando óbvio, né? Porque você já conhece o tema, independente do seu, de onde até onde você já avançou nos seus estudos, até por observação, pela lógica, você conclui que sim, é interessante, que é importante um olhar mais cuidadoso para essas atividades, para citar apenas essas três. Claro que nós temos muitas outras aí para analisar, não é verdade? Então, vamos continuar aqui a nossa análise. Vou voltar o material aí na tela para você. Pronto, é este o material que você já tinha aí. E veja agora esta outra exibição aqui. Veja, neste momento, eu posso afirmar que você já percebeu que estas agências reguladoras são uma espécie de braço executor em relação a algumas funções estatais. Então, peraí, tá? A agência reguladora, eu sei que existe a agência reguladora voltada ali para as telecomunicações, eu sei que tem a agência reguladora voltada para a energia elétrica, isso eu sei, eu já ouvi falar nisso, já até li a respeito disso aí. Aparentemente, portanto, as agências reguladoras representam, aqui entre aspas, o poder público lançando um olhar sobre estas atividades. Você percebeu isso? Portanto, você já deve ter concluído exatamente que essas agências reguladoras acabam por fiscalizar, acabam por regulamentar, no sentido de trazer assim os regulamentos e até de controlar a atuação destes personagens enquanto entregam produtos e serviços de interesse público. Certo, pessoal? É isso aí que acaba acontecendo. Perfeito? E é isso mesmo. Nesse ponto, você já concluiu isso aí junto comigo. Disto que nós acabamos de rememorar com vocês e também de apontar, né, os preâmbulos do estudo das agências reguladoras, estudo simples, né, bem geral, nós podemos traçar um conceito ainda que genérico, do que seria agências reguladoras. Vamos ler este conceito juntos? Podemos dizer que as agências reguladoras são órgãos governamentais que exercem o papel de fiscalização, regulamentação e controle de produtos e serviços de interesse público. Aí, pessoal, é a regra que nós precisamos observar. Esta atuação das agências reguladoras, destes órgãos governamentais, que são as agências reguladoras, precisam atender ou precisam lançar foco sobre produtos e serviços de interesse público. Tudo bem? Não é qualquer um, né? Tem que ter interesse público. Sim, todos, de uma maneira ou de outra, têm interesse público. Todo produto, de uma forma ou de outra, tem interesse público. Mas estes são de impacto muito grande. Estes que as agências reguladoras lançam foco. Portanto, justifica nós afirmarmos que estes órgãos governamentais que exercem esse papel, eles fazem isso sobre serviços e produtos de interesse público, não é? E mais, agora a parte final da definição, que explica nós termos lançado um foco, lançado um olhar um pouco mais cuidadoso, um lembrete mais cuidadoso,
sobre o princípio da defesa do consumidor. Veja a segunda metade da definição. Além disso, devem garantir a participação do consumidor nas decisões pertinentes do setor regulado. Olha só, Adriano, então por isso que às vezes a gente ouve falar sobre audiência pública, por exemplo, é um exemplo que ilustra bem. Por isso que eu coloquei essa perguntinha. Você lembrou de algum princípio quando falo da participação do consumidor? Você começa a perceber então que a função principal da agência reguladora acaba sendo garantir ao consumidor condições melhores no cenário em relação a esses serviços de interesse público. Você conseguiu perceber? Não tem muito mistério aí, não é, pessoal? Vamos avançando. Que designação científica nós podemos dar a estes órgãos governamentais, que são as agências reguladoras? Então, como que o direito vai chamar isso, para ficar bem técnico esse estudo, e quais as principais características das agências reguladoras? Nós vamos falar aqui das principais, mas um pouco adiante nós vamos traçar aqui 7 missões, por assim dizer, das agências reguladoras, olhando a coisa de um ponto ainda mais profundo. Mas por agora vamos aqui traçar a característica e algumas das principais, traçar a designação científica e algumas das principais características das agências reguladoras. Vejamos então a designação dessas agências reguladoras. Simples, elas são autarquias. Olha só que interessante, né? Elas são autarquias. Vamos falar um pouco mais. Como tal, se são autarquias, fazem parte da chamada administração pública indireta do Estado. E mais uma, configuram uma forma de intervenção indireta do Estado no domínio econômico. Você já estudou a intervenção direta. Lembra que você estudou a intervenção direta, que quando o Estado atua como um personagem econômico, como um agente econômico, né? Ele está exercendo a intervenção direta. E aqui você percebeu, relembrou que é uma forma de intervenção indireta do Estado no domínio econômico aqui, né? Por meio das suas autarquias, neste caso as agências reguladoras. Sem muita dificuldade, não é? Apenas um lembrete, você já sabe disso aí também. Uma outra característica, as agências reguladoras são detentoras de personalidade jurídica de direito público. Por quê? Eu quis trazer à tona uma lembrança. São criadas ou autorizadas por lei para que possam prestar serviços públicos ou explorar alguma atividade econômica. E a criação se dá com a entrada em vigor da lei que criou esta autarquia, certo? Quando é que a autarquia é criada? Quando a lei que a criou entra em vigor. Então a autarquia é criada por lei? Sim, a autarquia é criada por lei. E quando ela é autarquia, mesmo quando aparece a autarquia, ou seja, quando ela nasce, quando ela é criada, quando esta lei que a criou entra em vigor. É preciso, portanto, olhar isso lá, tá certo? Por isso que são detentoras de personalidade jurídica de direito público. Vamos avançar um pouco mais aqui. Principais funções delas, né, destas agências reguladoras. Vamos lá? Quais são? O levantamento de dados sobre o mercado de atuação. Ela atua em que? Esta agência, ela atua em que? Essa autarquia está atuando em que cenário econômico? Em que fração dele? Então, ela faz isso. Ela faz esse levantamento de dados sobre esta fração, sobre este mercado de atuação dela. E mais, elabora normas que vão disciplinar aquele setor regulado. Como é que ele vai trabalhar? Não é? Então, se você pensar aí na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela vai traçar normas que vão disciplinar aquele setor. Não é verdade? É assim que funciona. A telefonia, né? As telecomunicações, melhor dizendo, não é? As telecomunicações também vão ter ali um traçado geral que elas precisam cumprir. Assim mesmo que funciona. Elas criam as normas e, veja em verde aí, elas também fiscalizam essas normas. Estão sendo cumpridas?
neste cenário aqui do verdinho aí, olha, a fiscalização dessas normas, aparece a participação do consumidor também. Lembra que você passou aquela raiva com o seu sistema de comunicação, a sua telecomunicação, o seu telefone não funciona, o seu celular não funciona, não funciona, por exemplo, o que? A sua internet não funciona bem, você vai, liga na operadora, tenta e faz protocolo, já tem 8 protocolos aí na sua casa. E aí você telefona, faz ou entra no site da agência reguladora do caso, faz aquela descrição, tá vendo? E manda para lá. Isso é a sua participação, a participação do consumidor, inclusive para ajudar a fiscalizar as normas, porque isso chega para eles como um apontamento. Será que não estão cumprindo a norma relacionada, por exemplo, ao prazo, aos preços, às formas de pagamento? Percebeu? Então, assim mesmo é a participação popular aí, né, do consumidor, ajudando isso. Ela faz a defesa de direitos do consumidor, por isso que a gente havia feito um destaque disso lá no começo, e aí fica no mesmo contexto também, né, nós podemos linkar com o mesmo contexto aí do verdinho, né, nessa fiscalização das normas aí por parte do consumidor, ajudando, né, aquela determinada autarquia, aquela agência reguladora a fazer o seu trabalho. Ela faz a gestão de contratos de concessão de serviços públicos que são delegados. Então, particulares, por exemplo, por delegação assumem funções, atividades que são de titularidade do poder público. Quem faz esta gestão destes contratos, de concessão destes serviços públicos, são as agências reguladoras. Não tem muito mistério nisso aí não. E finalmente, incentivo à concorrência, a fim de dar uma diminuída, né, uma minimizada naqueles efeitos dos monopólios que naturalmente surgem no cenário capitalista, né? Por isso que tem também essa atuação para tentar minimizar isso aí. Isso é bom também, né? A concorrência é boa também para o consumidor. Você já sabe disso aí. Você já sabe que as agências reguladoras fazem parte da administração pública indireta e, portanto, se fazem parte da administração pública indireta, se são criadas por lei, essas leis que as criam definem o seu campo de atuação, definem o alcance que a sua atuação terá, traça regras específicas sobre aquilo que a agência deverá fazer, as suas metas, os seus objetivos, tudo isso é traçado pela lei. Se é assim, então você pode concluir que estas autarquias possuem uma considerável autonomia. O que significa isso? Que elas não estão submetidas ou muito submetidas no que tange ao exercício de suas atribuições, não é? Parte da doutrina chama exercício de sua competência, eu não gosto muito de falar assim, né? Competência eu acho um termo, né, mais reservado a questões do judiciário, por isso que eu estou usando aqui atribuições. Então, as autarquias, no exercício daquelas atividades que são de sua atribuição, elas não sofrem uma interferência de outros órgãos administrativos, de outros entes administrativos. É dizer, em outras palavras, pessoal, que essa produção dos atos, ainda acabei usando, né, escapando aqui competência da autarquia, né, deixei para que você saiba do que eu estou falando, né, acaba que não depende de aprovação prévia ou mesmo posterior, como se fosse uma fiscalização da administração direta, sendo, portanto, a autarquia independente nas suas atividades, tá certo? É claro que isso ocorre e faz sentido justamente pelo fato de que são criadas por lei e a própria lei traça o escopo de suas atividades. Então ela está atrelada à lei. Ela não vai sair atuando de qualquer maneira a seu bel prazer, fazer da forma como quer. Claro que ela vai desenvolver procedimentos e coisas de praxe da atuação dela, enfim, né?
mas ela está submissa à lei que a criou também. Por isso ela possui relativa independência em relação à administração pública direta, tudo bem? Nem faria muito sentido, né, pessoal, se tivesse, se criasse esta autarquia para resolver problemas e toda vez que for resolver um problema ou cuidar de uma questão, ter que como que pedir bênção, né, ao pai. Não faz muito sentido, entre aspas, né, aqui fazendo uma ilustração meio simplista, né, ter que pedir para o pai. O pai fala para o filho, vai lá e resolve para mim, e ao fazer a resolução, ao buscar a resolução, ter que pedir a autorização do pai e perguntar se é daquele jeito. Fica uma coisa sem sentido. É criada para que ela realmente resolva as questões, né? Por isso. Tudo bem? Mas mesmo neste cenário todo aí, a gente pode traçar para ela, agora de um ponto de vista mais jurídico, né? mais a palavra que eu procuro aqui, mais técnica, por assim dizer, né? Mais precisa do ponto de vista jurídico, 7 missões. Vamos olhar para elas? Vou colocar para você na tela aí essas 7. A primeira, são entes que são chamados de entes reguladores de natureza autárquica especial. Olha que bonito isso. Por quê? Agora vem a missão, né? Porque elas recebem uma competência, eu vou falar aqui a palavra atribuição, para dar a forma que determinadas atividades econômicas se desenvolverão. Como que ela faz isso? Como que ela formata, ou seja, como ela traz forma para que determinadas atividades econômicas se desenvolvam. Você está vendo aí, ela faz isso criando regras. Então ela foi criada por lei, mas ela tem autonomia para criar regras. Ela cria essas regras e executa estas regras. Claro, tudo isso dentro daquele contexto de uma relativa autonomia em relação à administração pública direta, né? Tudo bem? Realizam contratações administrativas que estão relacionadas à atividade dela. Ela não faz as coisas sozinhas, né, pessoal? Ela precisa de outros para a execução das tarefas, das atividades, né? Como é que ela sozinha operaria a telefonia? Então ela precisa de empresas que fazem esses serviços de telecomunicações? Sim. Então elas realizam contratações administrativas que estão relacionadas às atividades aí de cunho de interesse público. Então elas dão concessão, elas dão autorizações, elas realizam licitações, enfim, dependendo de cada caso concreto para que ela possa desenvolver a sua missão. Tudo isso ela traça essas regras e fiscaliza também a execução dela. E aí está você, como consumidor, no cenário de ajudá-las quando você leva a eles informações relativas às distorções que você, consumidor, experimenta. Fiscalizam o cumprimento das regras e contratos que estão debaixo da sua competência. Acabei falando isso quando comentava aí o item 2, não é? Sancionam infratores, aplicam sanções, multas, por assim dizer. Por exemplo, né? Pode haver, no caso concreto, uma previsão até de uma sanção outra, mas enfim, a sanção acaba impondo os elementos coercitivos que as agências reguladoras impõem sobre aqueles que prestam os serviços, né, entregam determinados produtos. Precisa da sanção, até se diz que a coerção só é imposta mesmo pela sanção, não é? Então às vezes acaba necessitando mesmo do elemento coercitivo aí por meio da sanção, não é? 5, aí olha só, ouvem os usuários dos serviços que são regulados por elas. Realizam audiências públicas, percebeu aí? Olha que legal, realizam audiências públicas. O que mais podemos destacar aqui, pessoal? Vamos ver? Vamos lá no 6º. Arbitram conflitos. Em outras palavras, é simples concluir que eles resolvem problemas. Só isso, né? Olha, é para ser desse jeito. Eu tenho um conflito, por exemplo, consumidor e prestador de serviço de natureza pública lá, não é? De alto interesse público. Então tá, aí a agência reguladora chega e diz, olha, resolve assim, pronto, né? Isso aí que é o arbitrar os conflitos e finalmente acabam emitindo pareceres, né? Esses pareceres
em casos de atuação do Conselho Administrativo da Defesa Econômica, o CAD. Quando há a atuação do CAD, nós vamos dar uma olhada depois na atuação dele também, ainda nesses nossos próximos encontros. A agência reguladora em questão, né, daquele serviço prestado, vai acabar, ela vai prestar o serviço técnico de parecer, né, vai entregar ali um parecer mesmo para o CAD poder atuar naquele caso concreto ali. Tá bem? Já tinha ouvido falar sobre isso? Portanto, aí está, ó, é mais uma informação interessante para você. Vamos avançando aqui, portanto, você conclui que o Estado acaba atuando por intermédio das agências reguladoras. Percebeu? O Estado acaba atuando por meio destas agências reguladoras. Agora, a atuação do Estado, né, por meio das agências reguladoras depende da estrutura e da composição da agência. Isso é óbvio, não é, pessoal? Claro que depende. Mas não só disso. Depende também de quais são os interesses que foram definidos para a atuação da agência naquele determinado setor econômico sob regulação dela. Claro, isso aí são as variáveis que serão consideradas para a atuação do Estado por meio das agências reguladoras. Então, o que é mesmo? A estrutura do órgão, a composição dele, acaba indicando qual é a sua atribuição, tudo isso atrelado à lei que criou, que instituiu este órgão, né? Quais os interesses que serão realmente defendidos, significa dizer que não vai ficar olhando para interesses, para assuntos que não estão afetos às atribuições desta determinada agência reguladora, naquele setor que está sob regulação. E um ponto muito importante para que a gente possa lembrar juntos aqui é o fato de que a legislação que criou a agência reguladora também precisa atribuir a ela, né, a essa autarquia, a esta agência reguladora, com bastante precisão, quais são as finalidades e objetivos dela. As finalidades no que tange a resolução dos conflitos, no que tange ao desenvolvimento das prestações de serviços, entregas de produtos, e os objetivos, okay, com onde eu quero chegar, né? Onde esta agência reguladora, para onde ela quer levar, a que cenário final ela quer criar. Porque se ela busca, a gente usa a expressão, se ela corre atrás do objetivo, ela vai corrigindo as distorções para tentar chegar, buscar sempre chegar neste objetivo final. Ele vai ser atingido? Aí é uma coisa que a gente precisa que o tempo diga. Mas se ela agir para atingir o objetivo, é claro que os assuntos serão paulatina e, enfim, evoluindo aí no tempo, resolvidos, né, um a um, à medida que vão aparecendo, né, sobrando espaço e devendo sobrar espaço sempre para melhoria e crescimento, é lógico, né? Por que tem que ser tão precisa assim a atribuição que a lei dá a essa autarquia? A lei precisa, relembro com vocês, a lei precisa entregar para a autarquia missão, a atribuição específica dela. Tem que ser específico. Por que isso? Porque se não tiver essa precisão, como é que eu vou medir os resultados da regulação? Regulou o quê? Não sei, regulou um monte de coisa que, enfim, não dá para saber exatamente o que foi. Regulou uma quantidade de assuntos que eu não sei exatamente o que é. Mas se eu tenho precisão, eu sei exatamente quais são os assuntos que foram regulados. E eu consigo criar medidores para eles, não é? E consigo, portanto, traçar as estatísticas de modo bastante preciso, não é? Como é que a regulação se deu para que se possa mensurar os resultados da atuação da agência reguladora em espécie, né? Naquele caso ali daquele setor, daquele determinado setor. Foi eficiente? Não foi eficiente? O que precisa fazer? Esses números que só acontecem porque há uma precisão que a lei trouxe em relação às atividades que ela vai desempenhar, né, as atribuições que ela tem, então sim, eu poderia usar esses números para corrigir eventuais distorções
e claro que elas sempre vão aparecendo e precisam ser corrigidas, tá certo? E aí, fechando o encontro, veja, nós vamos falar das agências reguladoras em espécie. Falamos aqui as linhas gerais, relembramos com vocês as linhas gerais. Agora nós precisamos falar delas em espécie. Nós temos algumas aí, no nosso Brasil. Precisamos falar de algumas delas. Vamos falar das principais? Vamos? O que vocês acham? Neste momento, portanto, pessoal, você vai voltar para a sala de aula. Volte para lá, estou lá esperando vocês, porque tenho algo para te contar. Preciso que você vá para lá para eu te contar o que é. Está relacionado aí às agências reguladoras em espécie. Tá certo? E em termos de conteúdo da aula, nós vamos encerrando por aqui. Vá para lá, porque a nossa aula continua por lá. Tá certo? Tudo bem? Estamos combinados? Espero você lá.